OK? Estamos aqui para mais um episódio do OKcast, o podcast da OK Fechado. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que vai falar de um tema muito pouco conhecido das pessoas de um modo geral, e que não é algo que vem de dentro da arquitetura ou da engenharia, mas que é fundamental para a qualidade de vida em casa, para conforto, e para o ser humano se encaixar em casa, né? A gente está falando muito isso hoje, Juliana. Seja muito bem-vinda ao OKcast, seja muito bem-vinda ao OK Fechado. Muito inusitado encontrar uma engenheira que vai falar desse tema que a gente vai falar hoje, mas eu acho que isso que vai tornar esse momento assim muito legal, muito diferente e muito atrativo para a nossa audiência. Então, bem-vinda você e o seu Feng Shui. Oi. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer aqui novamente ao convite. Obrigada pela oportunidade, né, que vocês proporcionam aos profissionais de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Tô muito feliz, muito grata mesmo. E sim, é inusitado mesmo e eu acho que vai ser bem legal a nossa conversa. Com certeza. Então, eu diria, Juliana é engenheira civil. Não é mais, né, Juliana? Você é formada em engenharia, atuou e aí acabou encontrando aí uma outra área para atuar, onde a sua formação também contribui. É isso mesmo? Isso. Eu sou formada em engenharia civil, eu me formei em 2016 e eu cheguei a trabalhar, o que eu mais fiz até hoje foi trabalhar na área de projetos de engenharia, arquitetura. Eu trabalhei, inclusive, com projetos de frigorífico, de indústrias, preventivo contra incêndio, projeto hidrossanitário, totalmente acessibilidade, regularização de projeto arquitetônico, legalização. Então, toda essa parte foi o meu know-how por muito tempo. O formal, né? O básico da área. Mas já na metade da faculdade, eu percebi que eu tinha esse lado meio das pessoas, assim, de projeto também. E eu pensei em migrar lá para arquitetura, pensei, não, tô terminando a engenharia. Depois, por causa disso, eu me especializei em design de interiores. Então, eu fiz mais 2 anos o técnico, eu também sou designer de interiores, né? E aí, trabalhei com isso também, tentei como autônoma, também trabalhar com um projeto de interiores. O seu pezinho, assim, na verdade, sempre estava no outro lado, né? Avesso da engenharia. A engenharia, ela é mais interna, ela é mais dentro, menos enxergada, né? Menos vista. E aí o seu olhar, na verdade, estava sempre no outro aspecto, que é mais o da arquitetura e mais o da energia, né? Um é mais estático, o outro é mais fluido. É bem assim, né? Essas duas áreas. Exato. E olha como a gente, ser humano, a gente se encaixa, né? Onde é o nosso lugar, quando a gente está atento, né? Mas como foi que, então, você fez essa saída aí dessa área tão cartesiana? Foi lá, fez o que tinha que fazer, já que estou formada, né? Isso. O que foi que provocou em você aí deve ter algo mais, eu vou procurar. O que aconteceu? Em paralelo, porque aí eu me formei e tentei ser autônoma, o perrengue todo, que, né, que uma pessoa normal, que não tem família, que tem negócio, passa, né? E aí eu tentei empreender, não consegui, não aguentei o tirão, fui ser funcionária e pensei, vou ser a vida toda funcionária na área de engenharia, né? Fui criada, inclusive, pra isso, né? Foi o que meus pais me passaram, você vai ser uma boa funcionária, faz engenharia que vai ser ótimo pra você ser uma ótima funcionária. Não vai faltar emprego nunca. Nunca vai faltar emprego, tá tudo certo, né? E aí, eu tava lá, trabalhava na indústria, né? Fazendo projeto preventivo contra incêndio, né, bem engenheira mesmo. E fui morar sozinha. E, em paralelo a isso, eu comecei a estudar desenvolvimento humano e medicina bioenergética. E eu me encantei por essa área. Porque falava sobre física quântica, sobre as leis do universo, sobre espiritualidade, sobre pensamentos, emoções. Então, assim, eu me apaixonei por essa área da pessoa, né? De como nós somos, de como nós funcionamos, né? E aí eu fui morar sozinha e me deparei com um apartamento lá vazio e tive que escolher móveis, tive que escolher cores e eu comecei a me questionar. Tem algo a mais, né? A escolha da cor. Eu sei que no nosso corpo a gente tem energias, a gente trabalha com cores, então como que eu vou escolher qualquer cor, uma coisa aleatória pra minha casa? Ou, por exemplo, a posição da cama também, eu lembro que foi um fator que eu comecei a me questionar, tem alguma coisa? E aí eu procurei na internet. Procurei e
E sei lá, conheci o Feng Shui, apareceu pra mim. Chegou até você. Chegou até mim, e quando chegou foi tipo um casamento, porque casou a parte da pessoa, da corpo, mente, espírito, né? Com os imóveis. Sim. Então, foi match. Você já estava meio numa busca mesmo, e aí o universo veio ali e já trouxe para você. E é muito isso, né? A gente tem trazido muito à tona essa temática, essa abordagem de ser humano não ser só corpo, casa não ser somente paredes, não ser apenas estrutura, porque já está comprovado que a gente fica bem quando a gente está bem integrado, quando a gente está confortável, quando a gente se sente em casa, né? E o que é se sentir em casa? É se sentir bem, é sentir que tudo ali tá tranquilo, vai ficar bem, se sente seguro, a nossa necessidade humana de sobrevivência tá praticamente toda suprida ali, né? E quando algo disso desequilibra, a gente sente daí o conflito, a gente começa a sentir o conflito. E pelo que eu dei uma estudada aí do seu tema, do Feng Shui, isso fica muito explícito mesmo, a gente começa a ter um desbalanço energético, um descompasso energético, e a gente fica mal, não sabe por quê, mas é possível encontrar esses elementos que não estão deixando a gente bem dentro de casa, e podem ser muitos, né? Sim, você falou, né? Hoje a gente já se sente seguro dentro da nossa própria casa, né? Antigamente o homem estava lá no meio da floresta, procurava um lugar seguro para dormir, quando ele percebia que tinha um lugar seguro para dormir, ele ficava lá, né? E hoje, sim, a gente tem a nossa casa, só que o que a maioria das pessoas desconhece é que, às vezes, dentro da nossa casa, a gente pode estar se sentindo inseguro também, devido, às vezes, inclusive, à posição do mobiliário, né? Então, por exemplo, um exemplo fácil, a posição da cama. Se uma cama está de costas para uma janela e você dorme todos os dias de costas nessa posição, e, inclusive, a gente passa 1/3 da nossa vida nessa posição. A gente passa, em média, 26, 27 anos da nossa vida dormindo. Mas o nosso inconsciente, o nosso subconsciente está interpretando essa posição como uma posição insegura, né? E aí a gente pode estar entrando em mecanismo de alerta, no que o organismo a gente chama de luta ou fuga, e a gente pode estar evitando essa pessoa de estar no descanso que ela deveria estar, na cama. Porque ao invés dela estar descansando e relaxando, ela inconscientemente está em modo alerta. De alerta. Olha só. Então, não era só na floresta. A nossa própria casa pode estar trazendo essas sensações pra gente e pode estar prejudicando a nossa saúde. Por isso isso é Feng Shui. Isso é Feng Shui também. E é uma técnica. É uma técnica milenar, tem mais de 4, 5 mil anos. Ela tem origem lá na cultura oriental, né? E antigamente, enfim, era um conhecimento que ficava só para elite mesmo, né? Não era passado para massa, nem muito menos para mulheres. Menos para mulheres? Muito menos. Ele foi sendo difundido, foi para os Estados Unidos, né? Assim como muitas coisas da acupuntura. Ele faz parte da medicina tradicional chinesa. São 8 principais ramificações lá. E o Feng Shui faz parte da medicina lá. Justamente porque eles entendem que os ambientes influenciam na saúde das pessoas, né? Então é um ramo da medicina lá também. Assim como a acupuntura, questões de alimentação, respiração. O Feng Shui faz parte da medicina tradicional. Olha só, que fazia parte da medicina, eu não fazia ideia. Eu pensei que podia ser aí um costume, uma crença. Não, ele... É uma técnica, realmente uma técnica. Mesmo. Que interessante. E aí, então, como é que a pessoa pode usar o Feng Shui em casa? Desde as coisas mais simples até aquelas que são mais complexas, estratégicas e que, tipo, leva para outro nível e tal, assim. Quais são as práticas que se tem para ter uma casa harmonizada, com a energia harmonizada? Sim, a gente analisa desde a parte física mesmo, então a posição dos móveis ela é muito importante porque influencia na questão mental, né? Como que o nosso cérebro está interpretando aquele ambiente. Mas fora isso, existem a análise das cores, da decoração,
a posição dos cômodos, a orientação dos cômodos dentro da casa, a própria vizinhança, até mesmo a história da casa, né? Às vezes, quem morava antes na casa pode interferir também. Quem nunca conheceu aquele ponto comercial que já rolou um monte de coisa lá e nada nunca dá certo, né? Todo mundo conhece Todo um desses, mundo conhece né? o lugar que tá lá meio... Há muito tempo e nada que coloca lá dá certo. Então dá pra trabalhar todas essas questões. Física, mental, pensamentos, emoções, o lado energético e chegando até mesmo ao lado espiritual, né? Se for. E em cada cômodo. Em cada cômodo. E todos os cômodos têm campos energéticos, digamos assim, que é. influenciam, ou esse alerta do inconsciente aí mesmo. Então, a cada experiência sua, o teu cérebro ali, ele tá ou luta ou fuga, e ele vai te alertar ou ele vai ficar confortável. Os ambientes que mais influenciam a gente, que impactam de fato na nossa vida, são os que a gente passa mais tempo. Então, o quarto com certeza é o principal, né? Porque passamos 1/3 da vida dormindo. O outro cômodo mais importante seria o home office para quem trabalha em casa, porque... Sim, fica ali 8, 10, 12 horas trabalhando. São posições que a gente chama de longa permanência. Então, tem que ter um cuidado a mais para ver como que o cérebro ele tá interpretando esse espaço, porque essas sensações que você tá tendo ali, você vai levar pra vida. Você passa muito tempo tendo essas mesmas sensações, né? Então não é bom também que o mesmo lugar que você dorme, você trabalha. Essa é a mais... Notadamente, né? Com certeza. Exatamente. E se não tiver jeito, o que faz? Se você tem, assim, um ambiente que ele tem duas funções e você vai acabar passando muito tempo nele. Porque hoje tem também até a tendência, né, de a casa que é sala e cozinha tudo junto. Fala um pouco disso, então. Primeiro, o que acontece quando a pessoa trabalha no mesmo lugar que ela descansa, né? Então, são energias, são duas ações completamente distintas. Que ela precisa, né? Que ela precisa. O trabalho é uma coisa completamente exteriorizada, uma ação, né? Ativo. E o descansar, o namoro, inclusive, é completamente o contrário. É uma coisa mais íntima, de aconchego, de sossego, né? Então, são duas coisas completamente diferentes. Você vai estar ali misturando duas energias e você vai estar... Provavelmente, você vai dormir pensando em trabalhar, porque você está enxergando ali as suas coisas do trabalho. Ou você vai trabalhar olhando para a cama pensando em descansar. Então, você nunca vai estar inteiro na mesma função, né? Você vai estar misturando as duas coisas. Mas não é normal, porque a maioria das casas não foram projetadas para ter um espaço de home office, né? Então, infelizmente, é muito comum ter que trabalhar no quarto. Pelo menos, esconder as coisas do trabalho quando finalizar o trabalho e for preparar outro ambiente para descanso. Então, esconde lá se for o notebook, se for livro... tira tudo do quarto e deixa só para descanso, né? O ideal é que o quarto é feito para descansar e namorar, né? Sim. Então, nada do que não for isso tá certo. O importante é que não esteja ali. É importante que não esteja. E se estiver, que ele esteja trabalhado ali para esse disfarce, né? Digamos assim. Porque então influencia... Aí influencia no comportamento, né? Então, é isso que... primeiro influencia em como você se sente... E aí, como você se sente, acaba se exteriorizando numa atitude e num comportamento. E muitas vezes existem aí comportamentos coisas que acontecem, você fala, nossa, eu não entendi por que a pessoa fez isso, né? Possivelmente ela tá sob a ação de uma influência de uma determinada energia devido ao próprio ambiente mesmo que ela tá. Por exemplo, essa posição da cama de costas para uma janela ou trabalhar de costas para uma janela. Você tá se sentindo insegura. Por mais que você não esteja pensando consciente nisso, o seu inconsciente está interpretando isso como uma insegurança. Ao longo prazo, você pode se tornar uma pessoa que desconfia dos colegas de trabalho, ou que desconfia das pessoas da família, ou que não se sente seguro o suficiente, né? Porque você tá todos os dias trazendo essa sensação pra você. E a gente sabe que o que a gente pensa na maior parte do tempo, a gente cocria na nossa realidade, né? A gente traz pra nossa realidade. Olha só que forte isso. A casa é muito importante. Nossa, muito mesmo. Ok, a gente falou então desse elemento da posição do móvel. Que outro elemento, assim, que também influencia e que a gente pode tratar esse elemento, tratar o ambiente para ele ficar mais saudável, então?
A questão da tubulação hidráulica influencia. Essa me surpreendeu. Eu como engenheira, gosto de falar isso. Exatamente. Mas eu acho incrível pensar sobre isso. Essa me surpreendeu. Exatamente. Uhum. A parte Porque também... fica escondido. Fica escondido, mas... Como é que pode influenciar? A água, ela tem influência nas nossas emoções. O nosso corpo é 70% feito do quê? De água. E a gente não para pra pensar que tem água passando nas paredes ali dentro da nossa casa, né? Então, você tá dormindo com a cabeça ali nessa tubulação de água, que fica subindo e descendo o tempo todo, né? E muitas vezes a gente até ouve, né, o ruído. Depois é lógico que a gente se acostuma com ele não existe, mas em algum momento a gente até... Nossa, tem toda uma alquimia na casa, né? Porque tem o fogo do fogão, tem a água, alquimia tem dos elementos, né? Dos da elementos. Natureza. Fogo, terra, água. Tem a eletricidade. Que tem a ver com... Pode ser comparada com o sistema nervoso do corpo. É verdade. E é muito interessante. O esqueleto da casa, que são a estrutura, né? As vigas, os pilares, quando eles estão aparentes, eles têm uma quina, né? Sim. Eles formam como se fosse uma flecha apontando para a pessoa. E isso também o cérebro interpreta como um perigo, porque é como se tivesse alguém apontando um dedo assim pra você, né? Por isso que garagens subterrâneas são assustadoras, né? Por isso muito pilar, né? É muito pilar, né? É muita... Então, para um ambiente ficar harmonioso, a gente tem que esconder essas estruturas. Pelo menos tentar evitar que elas apontem na nossa direção na maior parte do tempo. Então, assim, tudo... Inclusive, eu sou engenheira. Quando que eu ia imaginar que o projeto estrutural de uma casa... ia estar influenciando nas emoções, na saúde das pessoas, né? Em como que a mente delas ia estar trabalhando. Então, é extremamente interessante, assim. Tem muita coisa a ser desbravada nesse sentido. Agora, você acabou tocando nesse assunto, fiquei curiosa. Já que influencia, porém, como a ciência da engenharia, ela vem toda normatizada, ela também é pensada, de certa forma, para que isso não seja um fator negativo, não é? Ou é só se houver aí um descompasso nessa formação de infraestrutura aí que isso acontece? Não, com certeza. Um bom engenheiro, um bom arquiteto, ele vai estar pensando na qualidade de vida das pessoas que estão ali, né? Ele vai estar tentando esconder, não vai deixar uma estrutura aparente, por exemplo. Sim. Mas se ele, caso isso, ele não faça isso, isso vai estar aos olhos, só que não vai ser percebido, então. Exatamente. E é muito do inconsciente, muito impressionante. É a interpretação que a gente faz, né, daquilo. Então, a gente falou de posicionamento do móvel, a parte interna de tubulação. Você tinha falado de eletricidade. E como é então que essa parte elétrica, ela também influencia? Por isso que hoje tem essa busca também pelos projetos luminotécnicos, que também são para trazer mais conforto? Exato, tem as questões mais básicas, né? Um ambiente de trabalho, ele vai ter uma iluminação mais clara, mais branca, porque isso vai tornar a pessoa mais ativa. Um ambiente de descanso vai ter uma iluminação mais amarela, que vai proporcionar o relaxamento, né? Também tem a questão dos eletrônicos, né? Dos eletrodomésticos. Televisão no quarto é uma porcaria, na verdade, né? Porque a televisão, mesmo desligada, ela continua emitindo a radiação eletromagnética. Internet, hoje está vindo a 5G, isso para o nosso corpo, ele tem um campo eletromagnético. Então, a gente é influenciado por tudo que for eletromagnético também. Ele vai puxar, né? Uma coisa vai... Isso. Então... O cuidado, né, com a TV, não ter televisão no quarto, desligar a internet para dormir. Existem algumas formas de amenizar isso. Se você quiser ter qualidade de vida, né? Agora, se quiser. Se você optar por tudo bem, aí não tem muito o que fazer, porque também vem umas tendências aí que acabam colocando maus costumes, né? Que não fazem bem para nossa saúde. Olha só como isso é sério. Posicionamento, móveis, eletricidade, eu fiquei curiosa com objetos de decoração. Objetos de decoração, eles... Tem que ter cuidado com isso também, né? Porque tem uma memória, né, para cada coisa que você olha. Às vezes a pessoa coloca uma imagem na casa dela, um quadro. Às vezes nem ganhou lá do parente o quadro, já não gosta da imagem. É uma caveira, sei lá, remete à morte. Já não gostou da imagem, mas coloca pra não ficar feio, sei lá. E a gente se conecta emocionalmente com tudo que a gente enxerga, né? Então, imagina, todo dia você chega lá na tua casa, tem uma imagem que você não gosta, e isso é muito comum, né? As pessoas... Igual roupa. A pessoa não gosta, mas continua usando porque não para pra pensar
quanto isso atinge a saúde dela. Então, tudo ao nosso redor está influenciando. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma lembrança positiva das coisas que você tem na sua casa, isso é uma forma de te ajudar. Então, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade, ela tá triste, ela tá tendo memórias ruins, ela tá com a mente bagunçada. Por que não utilizar a casa, que é um ambiente externo, pra tentar refletir no interno, Nesse né? interior dela. Então, tá se sentindo com a mente bagunçada, tenta organizar a casa, isso vai refletir no interno dela. Tá se sentindo triste? Coloca mensagens positivas pela casa pra ver se não melhora, né? Exato. Então, se integra ao ambiente, prepara ele, deixa... E muitas vezes a tendência a finalidade da casa muito menos do que pode ser, né? Muito menos, assim, de comer, beber, dormir ali, e não existe esse se integrar ao ambiente como um lugar que te recebe mesmo, né? A gente recebeu aqui a doutora Andressa Golim, e ela falou do Age 360, que é um empreendimento que trabalha isso, a qualidade de vida e tudo mais, e isso despertou muito, né, em todos nós, o trazer esse tema de qualidade de vida em casa, trazer saúde para dentro de casa, e escolhendo bem os elementos, escolhendo bem a arquitetura do lugar, aproveitando bem elementos de natureza. E aí desde então a gente não para de falar nisso por aqui, porque realmente impacta muito as decisões das pessoas e o compromisso que o profissional tem de proporcionar isso para o cliente, né? O compromisso que o engenheiro e o arquiteto tem de trazer a saúde também, não só o médico. Nós passamos 90% do nosso tempo em espaços construídos, em espaços fechados. E 1/3 da vida dentro do quarto. Não 26 anos dormindo. Então, é muito importante. Quão importante é a gente cuidar do ambiente que a gente tá, né? E a responsabilidade dos profissionais também. Exatamente. Não, é total, né? 100%. Porque se ele projeta, se ele acompanha a construção, se ele assina ali dizendo que ele é o responsável ali, que ele não pode ser, nem precisa ser um profissional, um responsável apenas técnico, né, de normatizações, de questões legais, ele pode ir além, aplicando essas ferramentas aí, outras técnicas para então agregar ainda mais, né, ao quesito segurança ali. E olha só, agora que você falou de segurança, né, a gente fala de segurança seria só uma edificação bem feita, bons materiais e tudo mais, mas não. Eu posso me sentir insegura num ambiente que aparentemente está inseguro. Pode. Nosso cérebro é impressionante. Ele fica lá, né, trabalhando. E como ele assimila, né? Então, por isso que para cada pessoa... Fala mais pra gente aí um pouco, então, dos elementos do Feng Shui. Pode. Eu não consigo nem fazer muitas perguntas para você, porque também é um ambiente bem desconhecido para mim. Mas fala mais sobre isso, sobre os elementos em cada cômodo, o que as pessoas podem fazer para elas mesmas provocarem pequenas mudanças que já trazem uma certa... Eu gosto de trazer uma coisa palpávelzíssima, que é a questão do posicionamento do mobiliário, né? Porque isso custa R$0. Você consegue, se você, lógico, né? Se não for móvel sob medida e que consiga, mas a posição da cama. A melhor posição para a cama é aquela que você não fica de costas para uma janela e aquela que você fica de frente, enxergando a porta de entrada do quarto. Porque aí você vai estar se sentindo seguro. Porque se você não enxerga a porta de entrada do quarto, você também se sente inseguro inconscientemente. Você não está no comando do que está acontecendo ali no teu quarto, né? Só que tem mais um detalhe também. Não é a cama alinhada com a porta do quarto. Ela tem que estar mais ou menos a 45 graus. Isso seria, tipo, a posição da cama perfeita. Eu tenho uma publicação dessas no TikTok. E aí a galera me xingando nos comentários, falando assim, então eu vou dormir na rede, eu vou dormir no corredor. Gente, mas... não, você entra num dilema, eu tô falando né? a posição perfeita, né? Sim. Posição perfeita. E, inclusive, também, a cabeceira não na parede hidráulica do banheiro, né? Não dividindo a mesma parede do que o banheiro. Eu acho que pelo menos isso tá certo no meu quarto, então. Porque a minha cama tá numa parede que ela não tem tubulação e ela tá a 45 graus da porta. Perfeito. E ela fica do lado da janela, assim, a janela é bem grande. Então, quando o dia começa a amanhecer... Eu já sei que tá amanhecendo porque eu escuto os passarinhos primeiro tocando bem de baixinho. Quando começa a aumentar a cantoria, eu já sei que tá na hora de eu levantar. E isso realmente, assim, faz com que
tão falado ultimamente, ciclo, né? Circadiano? É. Esse ciclo, ele realmente, é diferente, né? Você acordar e não saber que hora que é, se é de manhã, se é de tarde, você acorda com aquela sensação, e hoje a gente ainda tá programado para acordar só a hora que o despertador toca, né? Deve ser também aterrorizante isso. Sim. Então, um ambiente que te acorda e te acorda bem, sem dúvida, né? Se a gente conseguir ter, é ótimo. Questões básicas sobre o quarto. Eu falo bastante do quarto. Tem um livro, inclusive, Sim. que eu escrevi sobre quartos. Mas evitar calçado dentro do quarto também. Calçado. Evitar livro, muito livro. Tem gente que tem uma biblioteca dentro do quarto. Eu tenho. Evitar ferramenta, eletrônicos. Porque assim, o quarto é feito para descanso e pra namoro. Não... Qual que é o lugar do espelho no quarto? O espelho é melhor que não esteja refletindo a cama, para você dormir menos agitada. É melhor que ele não esteja refletindo você dormindo, que é muito comum, né? E o guarda-roupa? O guarda-roupa tá tudo certo, só tem que cuidar porque como ele é todo fechado... cantinho, aquela aresta pra que não fique apontando pra você na cama, né? Então, se eu tiver isso, desse elemento aresta, pontiagudo, ele vai despertar uma... A mesinha de cabeceira é campeã. A mesinha de cabeceira, quando ela é mais alta do que a cama e ela é quadrada... Nossa! Ela fica apontando direto pra tua cabeça, né? Verdade. E quem é mãe sabe o quanto quina é um perigo. Porque a primeira coisa que a mãe cuida num espaço é se o lugar tem quina e já começa a cuidar ali pro filho não bater. E o nosso cérebro interpreta como um perigo mesmo. Eu posso rodar aqui na cama e posso bater ali na mesinha. Então, olha que besteira, né? Uma mesinha de cabeceira pode estar fazendo com que você não durma tão bem quanto poderia. Então, a mesinha de cabeceira é o ideal que ela seja mais baixa do que a cama. Porque daí ela não fica sob o seu olhar ali, né? Exato. A sala também é campeã. Sala, sofá de costas, né? Porque assim, na sala a gente tem que analisar o sofá, é o principal. No quarto a cama, no home office a mesa de trabalho. E aí na sala, o sofá de costas é o campeão. O sofá de costas pra porta de entrada. Sabe aquele ambiente que você entra, passa uma mensagem ruim pra quem entra na sua casa, que você tá se colocando como uma pessoa fechada. Sim. Né, o layout do mobiliário tá fechado, você tá passando essa mensagem. Sim. E você, se for uma pessoa que passa muito tempo assistindo TV no sofá, você tá de costas pro que tá acontecendo. Você não sabe quem tá entrando na tua casa. Nossa, então verdade. você tá fora do que a gente chama no Feng Shui da posição de comando. Posição de comando. Posição de comando é quando você não enxerga a porta de entrada do ambiente. Por causa desse nosso instinto de fuga e luta, né? É o que garante a nossa existência, fuga ou luta, despertou isso. Se tá fácil de fugir, né? Então, eu sei que eu posso ficar tranquilo, porque eu estou sob comando, então. Exato. Então, ok, sala, quarto já foi. Que outro? Na cozinha tem a cozinha acho que é um lugar onde, culturalmente, a gente sempre teve cozinhas, você cozinha lá e fica lá aquele lugar, e aí depois você traz a comida pra cá. A cozinha ela é muito importante no Feng Shui. Ela, depois do quarto, eles dão principal atenção, porque ela tá relacionada com a prosperidade, com aquela fartura, com o cuidado dos alimentos. Quem cuida do que come, provavelmente é mais próspero, né? E vai ter uma saúde melhor. Então, tem toda essa questão de você estar bem na sua cozinha, dela estar confortável para você, para que você possa, inclusive, proporcionar essa abundância de comida para sua família, né? A união familiar. E aí, o que mais eu analiso na cozinha é a posição do fogão. Para que ele também esteja nessa posição de comando. O que é um erro também, porque a maioria das casas são projetadas para o fogão, tá? A pessoa, quando tá cozinhando, ela fica de costas para o que tá acontecendo, né? Então, você tá recebendo visita... E você não tá nesse comando. E as sensações que você tem quando você tá cozinhando, você tá passando pra comida que você vai passar pras pessoas, que é uma alquimia, né? Você tá transformando a comida em energia pras pessoas. E aí a sensação que você tem ali, ela é importante. Nossa, com certeza. A pia, eu sempre gostei de pia na janela. Só que hoje isso é totalmente impossível, né? A gente mora na maioria das vezes em espaços menores, né? Não tem nem quintal, ou então mora em apartamento. Não existe isso de ter pia na janela. E existe um lugar ideal aí para essa parte da limpeza, né? Que é o lugar da pia, do preparo? A pia longe do fogão, porque tem o elemento água que apaga o fogo do fogão. Então, tem esse cuidado com a parte da água, com o sistema hidráulico, o fogão longe de banheiro, o fogão longe de pia, o fogão longe da lavanderia, por causa
da parte da análise da natureza ali, né? Dos elementos, do fogo, E a gente tem cometido muitos erros na arquitetura, prejudicando o Feng Shui? Essa aplicação do Feng Shui? Você tem? Sério? Aí fica um alerta, então, para os profissionais, né, gente? Vamos olhar para isso, né? São para essa coisas inteligência. tão bobas, né? Tão básicas, assim. Uhum. O que eu tinha comentado com você, o que tem acontecido comigo é eu analisar os projetos dos arquitetos ou dos engenheiros, né? Porque às vezes é só uma dica, coloca o banheiro pra lá, coloca a janela pra cá, coloca a cama pra cá, é tão pequeno e que transforma a vida da pessoa. Eu toda semana eu faço lives com pessoas dando depoimentos, né? De como que elas passaram a se sentir depois dessa mudança. E às vezes a pessoa mudou a cama. Às vezes a pessoa tirou um espelho. Às vezes a pessoa colocou uma plantinha e abriu a janela. Sim. Às vezes a pessoa trouxe mais cor pra casa. E ela relata mudanças na vida dela. Então é pequenas as mudanças que o arquiteto e o engenheiro precisam fazer para proporcionar isso para as pessoas, né? Mas é falta de conhecimento mesmo. Esses dias eu fiz uma mudança no meu home office. Eu tava com a minha mesa de trabalho virada para a parede. Era meio intencional porque eu queria ficar muito focada. Então, se sentia limitada. Me sentia limitada para não fugir para muita distração. Mas aí passou aquela fase de estar limitada e eu virei a mesa. Na hora que eu virei, eu falei, meu Deus, como que eu vivi tanto tempo? Eu vou ensinar um truque de decoração para quem trabalha de frente para uma parede, né? É exatamente isso. A pessoa faz achando que vai ficar mais focada e ela se sente limitada porque a visão dela tá bloqueada, né? Então, a gente pode colocar um quadro nessa parede com uma imagem em perspectiva, sabe? Perspectiva como se fosse um caminho. Claro, o caminho tem que ser seguro, né? Não é uma ponte quebrada no meio do lago, né? Tem que passar estabilidade. E a gente vai estar brincando, enganando o cérebro. Então, eu trabalho muito com isso nas consultorias. Às vezes, eu não consigo alterar o layout, a casa já está pronta. Mas se eu trouxer um elemento, eu engano o cérebro. Outra coisa que engana o cérebro, um espelho. Né? O espelho tem... engana o cérebro completamente. Então, tem vários joguinhos que dá pra fazer colocando um espelho na casa. Sim, porque o nosso cérebro, ele não identifica a realidade e não a realidade, né? Ele entende como é o que eu vi. Você trouxe um elemento aí, que eu comentei com você, né? É um elemento aí... Epa, caiu. É uma bolinha de cristal multifacetada. Ela é bem comum também. Pesquisa Feng Shui e vai se deparar com isso. E ela irradia mais luz, né? Ela, quando bate a iluminação do sol na bolinha, acaba trazendo mais luz, mais energia para o ambiente. Então, geralmente é colocada na janela ou na porta, em pontos específicos. Para harmonizar bater nela e ela espalhar, assim, irradiar. Isso. Ela tem várias funções, né? Mas enfim. Ela me fez lembrar de elementos pedra em casa. Muita gente... A gente até comentou, né? Que você falou que você não entra muito nesse aspecto místico. Feng Shui não é místico, não. Né? Feng Shui não é místico. Porém, muita gente, então, às vezes usa, seja intencional ou equivocadamente... trazendo o elemento místico para casa, para poder equilibrar. Ou acho que é uma religião, por exemplo. E não é, né? Não. Até porque existe mesmo, né? Esse cuidado existente de falar, não, é uma religião, não bate com a minha, eu não vou fazer, eu não vou usar. Né? Mas não é, né? Não é místico, não é religião, é uma técnica, tá ligada à medicina na China. Isso. E aí você pode usar intencionalmente o místico se você for. Mas se você não for, você está usando o elemento em si só, pela sua natureza. O misticismo é quando você coloca o poder no cristal, ao invés de você colocar na sua própria vida, né? No seu próprio poder. Isso é um misticismo, né? Porque o que importa, no fim das contas, é como você se sente, a sua intenção, né? Somos nós que criamos a nossa realidade. Nada tem poder maior sobre nós do que nós mesmos. Então, o misticismo seria quando a pessoa... né, coloca mais poder num objeto do que nela mesma. Interessante. E o importante é separar isso, né? Que não é misticismo e que existe sim o uso de misticismo para você também proporcionar, mas não é o caso do Feng Shui. Né? Não é o caso. Legal, eu vi a pedra e daí eu pensei nisso. Falei, será que é? Né? É bom, tomara que tenha respondido a dúvida de mais alguém aí que falou, mas será que é místico? Né? Se for místico, eu não sou mística, então não vai me fazer bem, né? Que bom.
Vamos lá, eu tô aqui, a gente fica pensando na casa da gente, né? Eu tô aqui pensando em todos os pecados que eu tô cometendo lá, nos meus ambientes, né? E é super importante a gente olhar mesmo para isso. Eu já li isso eu já tinha visto. Elementos estragados. Coisas quebradas, acumuladas. É energia estagnada, né? Então, a primeira coisa numa consultoria de Feng Shui que eu oriento é detox na casa. Então, a primeira coisa, assim como o nosso corpo precisa de um detox, a nossa casa precisa se distrair. E quem nunca organizou uma gaveta, organizou lá a gaveta e se sentiu melhor. Porque você sabe que um ambiente que tá bagunçado, ele tá te influenciando em vários aspectos, né? A sua mente acaba ficando bagunçada, porque as suas emoções ficam prejudicadas, porque, poxa, tá tudo difícil, né? Meu quarto tá bagunçado, então tá tudo muito mais difícil pra mim na minha vida, né? Energeticamente é uma energia estagnada, tudo que tá quebrado sem serventia, isso é uma premissa básica do Feng Shui. Tudo tem que estar funcionando em perfeito estado, assim como o nosso corpo, ele tem que estar funcionando 100%. Não, eu não posso não usar uma mão, deixar ela... Isso vai estar prejudicando o meu corpo no geral. Fogão funcionando, geralmente as pessoas, né, usa só a boca lá preferida do fogão e não usa todas, não limpa... Ou usa o forno do fogão pra guardar a panela velha. E vai prejudicando. Nossa, isso aí eu já vi. É verdade. E aí prejudica o quê? A prosperidade. Porque a prosperidade é o quê? Você não tá deixando coisas boas e novas entrarem na sua vida. Você tá acumulando um monte de coisa velha lá dentro da sua casa. E existia, assim, né, a cultura dos nossos avós, assim, era aquela de eu vou guardar para um momento especial. Eu vou fazer eu não sou merecedora. A visita merece mais do que eu. Tudo na casa fala sobre a gente. É incrível. E essa análise eu faço também na consultoria. Inclusive, uma curiosidade. Quem entra pela porta de serviço da casa, isso é muito comum, né? Então, eu sempre pergunto assim, se você fosse receber lá... Eu sempre falava rainha da Inglaterra, agora ela morreu. Falava rainha. Sei lá, o presidente do Brasil que seja, né? Não sabemos qual vai ser, mas enfim. Você vai receber o presidente do Brasil na sua casa. Por que porta que você receberia uma autoridade como essa? Eu receberia pela porta lá, principal da minha casa. Mas e você entra por qual porta quando você tá entrando? Não, eu entro pela porta de serviço, lá na lavanderia. E por que você se coloca como secundário na sua própria casa, né? E aí... eu tive um caso de uma cliente que a empregada, a faxineira lá da casa dela, tava mandando nela, né? Até o marido dela tava rindo da casa dela. Renata, até a faxineira tá mandando em você. Falei, Renata, por que porta que a faxineira tá entrando na sua casa? Pela porta principal. Por que porta que você entra na sua casa? Pela lavanderia. Falei, então agora você fala que foi uma consultora lá de Feng Shui e falou que é pra trocar. Que não pode mais. E aconteceu, porque... Olha isso, que forte. Então, as pessoas ou não usam a mesa de jantar, porque não são merecedoras. Tudo tá dizendo sobre a gente, tudo. Tudo na casa, todos os nossos hábitos. A casa tá falando sobre a gente o tempo todo. É verdade, muito verdade. Eu tava pensando aqui o seguinte, a gente tá falando de espaços consolidados, de como eles podem ser melhorados e tudo mais, mas então, eu vou começar do zero, e eu quero fazer certo. O que eu faço? Eu trabalho com consultoria apenas, então eu não vou fazer o projeto, você vai contratar um profissional, um arquiteto, um engenheiro para fazer o projeto, e eu vou fazer a consultoria em cima desse projeto e vou orientar o próprio arquiteto, junto com o cliente, qual que é a melhor posição, né? Vou trabalhar alterando o projeto ali juntamente com ele. Então, na verdade, você ouve tudo os meus desejos, necessidades, aí o arquiteto também ouve, o engenheiro também ouve, aí eles fazem o projeto e você consegue orientar esse profissional, então, caso ele tenha projetado de uma maneira que influencie energeticamente, negativamente, né? Você consegue orientar ele a fazer os ajustes arquitetônicos ali, de engenharia. Às vezes a porta de entrada tá num lugar que não é muito legal. Às vezes tem uma caixa d'água em cima da cama da pessoa, que vai influenciar nas emoções dela. Então, as minhas modificações, as pessoas têm uma crença com o Feng Shui também, eu sinto muito forte,
Ju, mas eu não quero reformar a minha casa, não quero gastar dinheiro. Mas não é um projeto onde eu vou falar pra pessoa ter grandes investimentos. Não vai mexer em estrutura, mexer na estrutura. Casa alugada, qualquer coisa dá pra fazer, né? Porque são pequenas modificações, de fato. E esse projeto tá no começo, perfeito, melhor ainda. Melhor ainda. Tudo vai ser evitado ali, né? Então, o teu trabalho, ele pode ser contratado tanto para quem quer arrumar um espaço que já é consolidado ali, quanto se ela for fazer uma reforma, quanto se ela for construir do zero, porque você pode entrar ali numa parceria com o arquiteto e o engenheiro e fazer essa orientação. E as pessoas estão conscientes disso? Existe mesmo uma busca já por isso? Como que está sendo o seu trabalho? Eu aí? sinto, não sei se é o meu mundo, meu mundinho, que o que está acontecendo comigo é que o próprio cliente pede pro arquiteto vir até mim, né? Na verdade, é o cliente que vem até mim. Tá acontecendo muito mais isso, porque o próprio cliente, quando ele tem uma pequena consciência do quanto o ambiente está influenciando a saúde dele, ele já não aceita um projeto que, né, por exemplo, assim, o quarto, né, tem essa questão da posição da cama. Isso é uma coisa que você vai aprender pra tua vida toda. Então, qualquer quarto que você enxergar, você vai entender a posição da cama, você não vai mais permitir que alguém projete alguma coisa de forma que possa te prejudicar, né? Exatamente. Então, sim, as pessoas estão tendo bastante consciência, o cliente final, bastante consciência. O que as pessoas ainda têm é a crença, não, mas a minha casa é alugada, não vai mais dar pra mexer. Super vai dar pra mexer. Olha o que eu comentei, às vezes é um quadro, é um espelho, mudou a cama, são suas escolhas ali, né? Porque você vai precisar ter as coisas. A questão é como você escolhe, que elementos você escolhe e como você dispõe ele dentro da sua casa para que ele seja mesmo um harmonizador do ambiente e não um desequilibrador do ambiente, né? E esse é um cuidado que muitas vezes a gente, com o nosso olhar de ser comum, assim, não tem essa expertise, né? De entender aonde colocar, e o profissional, ele faz toda a diferença. Eu achei ótimo, porque, né, o fato de você ter a formação da engenharia, né? Sempre me safo um pouco. Quando eu falo que eu sou engenheira, a pessoa já, opa! Não é uma louca, né? Sim, exatamente. Tá vindo aí com um misticismo aí, né? Não, você tá vindo com ciência, e ainda você consegue pegar essa ciência e aplicar ela na outra ciência, que é a ciência da engenharia, da arquitetura, e olha que fantástico, né? Foi um match. Foi um match mesmo, foi uma super combinação que ajuda muito, né? E ajuda as pessoas a morarem bem, ter qualidade de vida. Eu gostei que você falou que você escreveu um livro. Eu escrevi um livro, esqueci de trazer aqui. Fala de novo, qual que é o título mesmo? Do quarto pra vida. Do quarto pra vida. Isso. Eu foco no quarto, mas também eu trago todo o conceito. E lá você dá orientações do que fazer. Sobre o quarto do idoso, quarto da criança, quarto da mulher solteira, quarto do homem, quarto do casal. Quarto do idoso, por exemplo, tem a cor amarela, ela vai trazer mais vida, o idoso já tá com uma energia mais baixa. Então, tudo sobre quartos mesmo, e com um conhecimento que é levado pra vida, né? Porque eu vou lá falar sobre como que a nossa mente funciona, como que a energia do nosso corpo funciona, como que o porquê, né, de tudo isso. Então, é um integrado. Bacana. Nosso tempo tá quase acabando aqui. Eu não posso deixar de pedir para você contribuir, Juliana, sobre a sua transição de carreira. Mas o tempo tá acabando. Não, fala só um pouquinho pra gente, porque a gente tem um programa de educação de profissionais engenheiros e arquitetos, e eles ficam 5 anos estudando. E aí eles vão sair da faculdade achando que eles vão só fazer projeto de incêndio, só fazer projeto complementar. Vão ser funcionário. Vão só ser funcionário. Você passou por essa realidade, você atuou na área, você concluiu os 5 anos, mesmo sabendo que não era muito aquilo que você queria já, mas você concluiu. Depois você foi lá e trabalhou, aí você continuou estudando e se encontrou e deu esse match aí com o Feng Shui. Conta pra gente dessa sua jornada, assim, bem rapidinho, para as pessoas entenderem que é possível você fazer aquilo que você ama. É possível você encontrar o seu caminho dentro da sua profissão. Eu tive a briga interna minha foi essa de não ser mais funcionária. Isso que foi o que mais foi difícil pra mim. Porque, querendo ou não, meu pai, minha mãe, minha família, eu não vim de família empreendedora. E eu entendi desde sempre que eu seria funcionária. Então, eu sempre me dediquei pra ser uma ótima funcionária. O meu currículo é feito a empresa vai me reconhecer porque eu fiz intercâmbio. Mais ou menos, né? Nenhuma empresa muito...
aconteceu isso, eu nunca conquistei grandes carreiras, grandes salários dentro de uma empresa. Eu era projetista, né? Mesmo formada em engenharia. Então, para mim, foi bem difícil ser funcionária. Mas eu continuei me dedicando a ser funcionária, continuava me dedicando, e aconteceu que eu conheci o Feng Shui e eu me apaixonei, porque foi aquele match, né? Da análise das pessoas, com os imóveis. E eu comecei, e no curso, eu fiz o curso com as minhas mentoras lá de São Paulo. E aí, no curso, elas falavam que a gente tinha que prestar consultorias de graça, né? Pra começar. Perfeito isso. Então, eu comecei pedindo pras minhas amigas se elas podiam, se elas deixavam fazer na casa delas, pra minha mãe, pra minha família. Depois começou dentro do meu trabalho. E eu trabalhava num frigorífico, né? Numa indústria. E era aquela coisa, tipo, não fala muito. E eu, tipo, mas e daí? Dá pra falar? Não fala muito, né? E eu comecei a fazer pras colegas de trabalho. E eu comecei a gostar, porque como funcionária na área de engenharia e arquitetura, eu não tinha tanto reconhecimento, assim, né? Tipo... sim. E aí eu comecei a gostar muito. Porque você estava provando transformação, né? Eu consegui ajudar, eu fiquei feliz, assim, as pessoas... E eu percebi que era uma coisa que eu iria levar pra vida. Eu acredito muito em sinais, em sincronicidades, né? Eu sou essa pessoa. E eu achei interessante porque eu nunca fiquei sem uma consultoria. Por mais que eu não tivesse ido atrás, no comecinho, não era sempre um monte de gente. Era assim, terminava uma, vinha outra. Depois mais uma. Mas eu continuava sendo funcionária. Sim. E aí eu cheguei num ponto onde eu pensei que eu queria tentar trabalhar só com isso. Mas eu já tinha tentado ser autônoma recém-formada e foi uma tragédia. Foi horrível. Eu ganhava R$300 mensal, comprava uma sandália, o cliente não me pagava e era horrível. Eu não tinha mentalidade. Porque é difícil. Sim. A parte da mentalidade, da prosperidade, de você ser... É difícil empreender em todos os aspectos. E eu não tava pronta, não. E aí eu pensei que eu iria, então, trabalhar numa empresa, mas que eu iria continuar fazendo as consultorias em paralelo, e eu criei um cenário perfeito para o universo, que quando eu estivesse ganhando a mesma coisa que eu ganhava com consultorias, eu iria, então, ter a coragem de largar e me dedicar só a isso. E eu tenho esse ritual, né, de pedir as coisas que eu quero pro universo, de agradecer, e fazia isso. E aí eu quero deixar a mensagem que a gente tem que cuidar o que a gente pede pra Deus, porque Deus realiza, né? E aí eu fui demitida da empresa que eu trabalhava. E aí Deus falou assim, entendi. Você não queria? Você não quer sucesso no negócio? Você quer me ajuda? Só um minutinho que o primeiro passo é você sair de ser funcionário, né? Sim. Então só um minutinho que eu vou jogar você aqui da janela, aí você se vira. E foi isso, né? E aí não teve mais opção, eu não tive opção, e aí na hora mesmo, eu tive esse dia, eu falo que um dia eu vou contar em palestra, o dia que eu fui demitida, porque eu fui demitida e contratada no mesmo dia, pelo mesmo motivo, contratada por uma arquiteta pra fazer parte da equipe dela, porque eu era apaixonada por Feng Shui, e eu fui demitida porque eu dava muita atenção já pro Feng Shui, né? Então esse foi o... E foi admitida porque foi você dava no muita mesmo dia, atenção. Um vídeo meu bombou pro Brasil inteiro naquele mesmo dia, às 7h30 um vídeo meu bombou no Brasil. Aí eu me tranquei no banheiro e pensei, Deus, como eu posso agradecer isso que tá acontecendo? Aí às 8h30 veio o gerente e me demitiu nesse mesmo dia. Foi muito louco esse dia. Foi por causa disso que eu continuei. Eu pensei, nossa, entendi, acho que eu tenho que continuar. Você pegou os sinais, né? Peguei vários sinais. Agora... E aí mas eu tive medo, muito medo. Muito medo. Mas existe uma ideia romantizada de quando você vai fazer o que você ama e tudo vai ficar lindo. Essa transição de carreira foi um chute de Deus. E se a pessoa ficar esperando, né, que esteja favorável, ela pode não fazer. E o medo, eu falo assim, eu gosto do medo até certo ponto, porque ele me impulsionou a fazer o meu melhor, né? Porque eu precisava pagar minhas contas, esse foi a minha maior motivação, foi pagar os meus boletos, e eu pensei, não vou ser funcionária. E o que pior pode acontecer comigo? Voltar a ser funcionária. Sim. E até hoje esse é o pior cenário. Aí eu voltar a ser funcionária. Eu sou engenheira, tá tudo bem. Eu sou designer, tá tudo bem, né? Sim. Então, não é fácil, mas estamos aí. É isso, a gente gosta de colecionar essas histórias. Histórias que não existe perfeição. Não existe... É claro que uma série de coisas vinham acontecendo ali, você estava plantando, e no dia que o vídeo bombou porque você já tinha feito um monte de vídeos. Aí aquele foi, né? O que a gente não pode, enquanto profissional, enquanto pessoa que quer algum tipo de transformação, é ficar passivo, né? Então, por isso que eu queria mesmo que você contasse a tua história aqui, porque a gente vai mostrar para o nosso grupo, para o nosso time, porque é um exemplo real e não é romântico.
né? E não é sem dor. E a gente precisa entender que é assim mesmo, né? Nessa intensidade aí que a gente chega aonde a gente quer chegar, desde que a gente saiba que lugar é esse, né? E hoje eu posso dizer, eu já atendi mais de 100 pessoas, né? 100 casas. E aí você começa a perceber as pessoas relatando, né? A transformação na vida. E você começa a perceber que é um caminho, que era o meu caminho. Sim. Que eu não sei qual vai ser o meu caminho pra frente. Pode ser que não seja só pode ser que não seja mais consultora de Feng Shui, mas é um caminho, né? Sim. Que a vida vai levando. E cada um tem um caminho dentro da engenharia, dentro da arquitetura, dentro da medicina, dentro... Eu acho que dentro desse propósito de proporcionar qualidade de vida no ambiente, ou, né, aí cada um na sua área, mas o nosso público é engenheiro, arquiteto, quem quer comprar, quem quer construir, quem quer alugar, e é trazer isso mesmo de como você pode ter um ambiente saudável, um ambiente bom para você morar, ou para você trabalhar, e como os profissionais dessa área, eles realmente ajudam você a morar bem, a viver bem, desde que eles sejam qualificados para esse fim. E tudo é importante, né? Quem faz o projeto estrutural de uma casa é imprescindível, é o esqueleto, é o corpo, é o osso do corpo humano, então cada um tem que se entender. Acho que a chave é autoconhecimento mesmo. E coragem. E coragem. Exatamente, e coragem. E coragem para todo mundo, né? Para quem quer investir num ambiente melhor, para quem quer investir no próprio imóvel, para quem quer atuar na profissão, é coragem para todo mundo. E o que me encanta no imobiliário, na construção civil, é que a gente constrói um ambiente que nos acolhe, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, né? E é uma missão isso, né? É uma missão. Muito bom, muito bom, muito bom, Juliana. Obrigada. Olha, o acaso nos apresentou a Juliana. Ela fica falando coisas pro universo, o universo vem e responde. Né? A Juliana falou aí que queria participar de podcast, a Beatriz estava do lado dela, falou, eu tenho uma amiga que tem. E aí a gente tá aqui hoje juntas, assim, por acaso, né? Sim. E ricamente contribuiu hoje com esse nosso bloco de temas sobre casas, sobre ambientes. A gente quer trazer mesmo essa mensagem que invistam no imóvel, comprem um imóvel, contrate profissionais qualificados. Por quê? Porque ali é o teu porto seguro, é o teu lugar, é o lugar que te acolhe, é o lugar que te abraça, é o lugar onde você cria memórias. Então esse é um lugar que deve ser todo bem cuidadinho. Como que as pessoas te encontram, Juliana? A gente vai deixar as informações sobre a Juliana na descrição desse vídeo. Mas, Juliana, como é que as pessoas te encontram? Como que elas podem contratar o teu serviço? Como que elas compram um livro já para ir fazer essa mudança aí no quarto? Certo. Basicamente, tá tudo no meu Instagram. O meu Instagram é julianaferrari.casa. Então, lá a pessoa consegue entrar em contato comigo, agendar uma conversa, me chama no direct. Quem quer uma consultoria ou quer entender melhor o meu trabalho, me chama lá, eu agendo e eu converso com a pessoa e eu explico como funciona uma consultoria sem compromisso nenhum, porque eu sei que é uma coisa diferente para a maioria. Então, eu explico como funciona. E aí, a pessoa opta, né, se faz sentido ou não. O livro também lá pelo meu Instagram. E o meu e-mail, talvez, é interessante eu deixar, que é julianaferrari.fengshui@gmail.com. Ótimo. E é mais no Instagram, porque agora eu tô me dedicando a produzir conteúdo lá, né, no Insta. Ótimo. Nós estamos online, né? E é assim que a gente se encontra hoje, né? Não é mais, vai no meu escritório, né? É assim, isso que é mais mágico ainda. A pessoa saber que ela não vai precisar se deslocar, ela vai poder te contratar e você vai poder fazer essa consultoria mesmo online. Quem quiser que eu saia do online e me chamar pra palestra, eu vou amar podcast, porque agora eu cansei de ficar lá no online só. Quer interagir, quer calor humano. Vamos gerar aí essas oportunidades, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Miriam, obrigada a você. Parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível, né? São poucas pessoas que se preocupam com a oportunidade, com os profissionais, que têm esse cuidado, que olham para casa, para os imóveis de um jeito diferente. Então, meus parabéns para vocês. Parabéns para o OK Fechado, essa iniciativa aí que veio para trazer qualidade para a construção civil, para os profissionais, informação, democratizar aí e dar publicidade a esses profissionais e a esse jeito de morar bem, porque a gente é isso, né? É o lugar que a gente mora, é o lugar que a gente trabalha, e isso influencia
imensamente. A gente está falando disso bastante, porque influencia e não pode ser de qualquer jeito, né? Precisa ser com bons profissionais, precisa ser com segurança, com cuidado, com facilidade, praticidade. Então, a gente está aí também, né, no digital, com a plataforma de anúncios, onde você pode procurar sua casa, seu imóvel ou profissional para contratar. Inclusive, você pode se cadastrar na nossa plataforma gratuitamente. Tem uma área lá, Juliana, é mão de obra. Você pode ir lá, fazer o teu cadastro e as pessoas podem, inclusive, esses dados, você pode colocar tudo lá. E quem acessar o OK Fechado, acessar a mão de obra, vai encontrar seu contato lá e também já vai ter acesso a você. Ótimo, muito bom. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.